Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 29, que tem como objeto de conhecimento operações com monômios, detalhamento, divisão com monômios, aplicação. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender sobre divisão de monômios. Nós vamos aprender tudo o que tem para aprender dentro da divisão de monômios. E, como o próprio detalhamento diz, aplicação é exatamente o que a gente vai fazer muito dentro da nossa aula. Tá bom? Então, vamos iniciar aí divisão de monômios. Primeiro, vamos recordar a seguinte propriedade. Então, aqui nós temos a propriedade da potenciação, que é divisão de potência de mesma base, tá bom? Isso aqui vai ajudar a gente a resolver a nossa divisão de monômios, tudo bem? Então, observe, a base é a mesma, tá? Aqui no caso a gente representa pelo nosso A. Observe que a gente tem uma divisão e aqui representando os nossos expoentes, o M e o N. Como é que a gente resolve? A gente olhou, a base é a mesma, a gente já repete ela. Tá? E como é uma divisão, nós vamos subtrair os nossos expoentes. Então aqui o nosso primeiro monômio representado aqui é A elevado a M, nosso segundo monômio, A elevado a N. Então, um dividido pelo outro, eu vou conservar a minha base, que é o A, e eu vou subtrair os nossos expoentes. Então, eu vou fazer M menos N, tá? Entendam aqui alguns detalhes. Por exemplo, vou colocar aqui agora um X e vou colocar números no nosso expoente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 3, e aí eu vou pegar aqui um x dividido por 2. Melhor, x ao quadrado. Tá bom? Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado. Como é que a gente resolve a nossa propriedade? A gente repete a nossa base, que é o x, e a gente, aqui onde está o sinalzinho de divisão, nós vamos colocar como se fosse um menos. E a gente vai fazer, ó, 3 menos 2, para chegar exatamente ao meu expoente, que é 1. Que é a mesma coisa, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu posso representar apenas por x. Ok? Vamos continuando. Agora, consideremos alguns exemplos para verificar como podemos realizar a divisão entre dois monômios. Vamos lá, aqui o primeiro, ó, calcular 12y elevado à quinta dividido por 4y ao cubo. Como é que a gente começa a resolver? A gente tem que entender que, igualmente a multiplicação, a gente vai fazer, ó, coeficiente divide coeficiente, parte literal, divide parte literal, tá? Então, eu sei que o númerozinho da frente é o meu coeficiente, aqui estão representados por o 12 e pelo 4. Então, eu vou fazer a divisão entre eles, ó. Tá? E a parte literal, aqui no primeiro monômio representado por y elevado à quinta potência, e no meu segundo monômio representado por y ao cubo, ou y elevado à terceira potência. Tá? Então, os coeficientes com os coeficientes, parte literal com a parte literal. E aí é só uma divisão como outra qualquer.
tá? Ó, 12 dividido por 4 vai ser 3, certo? E agora eu tenho a minha parte literal, y elevado à quinta dividido por y elevado ao cubo. É exatamente como eu acabei de colocar aqui em cima. É y elevado à quinta dividido por y elevado ao cubo. Mesma base, que é o y. Então, eu sei que a minha base, eu vou repetir, y. E como é uma divisão, então eu vou subtrair os meus expoentes. 5 menos 3, 2. Então, ó, bem aqui, ó, representado, 5 menos 3, então meu resultado vai ser 3y ao quadrado. Tá bom? Então, entendam, sempre é o mesmo processo. Coeficiente divide coeficiente, parte literal divide parte literal. Tá? Vamos aqui para mais uma. Temos 20a elevado à quarta potência, b ao quadrado, dividido por menos 5ab. Novamente, coeficiente vai dividir coeficiente, parte literal é todas as letras, tá? Então, é o a elevado à quarta potência, b ao quadrado, vai dividir por ab, tá bom? Então, vamos lá. A gente está organizando aqui a nossa divisão, deixando na forma de fração, só para que fique mais fácil para você visualizar. Tá? Então, coeficiente dividido coeficiente, ó, 20 dividido por menos 5. Tá? Como sinais são diferentes, porque o 20 é positivo, sinais são diferentes, por isso que o meu resultado deu negativo. Tá? Se os sinais fossem iguais, meu resultado daria positivo. E aí, 20 dividido por 5. Professor, eu tenho muita dificuldade na divisão. É simples, cara. Você tem R$20 e você vai dividir para 5 pessoas. E aí, quanto que vai ficar para cada? Professor, mas se os R$20 forem 4 notas de 5? E aí, como é que eu vou fazer? Você tem R$20. É só você dividir por 5, né? Ó, você tem que achar um número que multiplicado por 5 dá 20. Bem simples, tá? E aí você tem que saber a tabuada, tá bom? E aí a gente vai saber que 4 vezes 5 é exatamente 20. E aí 20 menos 20 é 0. Por isso que eu sei que 20 dividido por 5 é 4. E aí agora vamos começar a dividir a nossa parte literal. Tá? Nossa parte literal. Indo aqui bem devagar, que é para você entender de maneira completa. Nós temos na parte literal o A e o B. Observe que tanto no primeiro monômio quanto no segundo monômio, nós temos as mesmas letras. No primeiro nós temos A e B, e no segundo nós também temos A e B. Então o A vai dividir com A e o B vai dividir com o B. Tá? Fazendo o quê? Fazendo exatamente a aplicação da nossa propriedade ali que a gente viu no início. Divisão de potência de mesma base. Então, o A elevado à quarta dividido pelo A, aqui não aparece, então eu sei que meu expoente é 1. Mesma base, que é o A, eu já repito a minha base. Como é uma divisão, eu coloco um sinalzinho aí, ó, de menos, que facilita a minha vida. Então, eu vou ter 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Ok, resolvi a parte que tem o A. Bem aqui, ó, 4 menos 1.
E agora eu vou para a parte que tem o b, que é b ao quadrado dividido por b. Novamente, não tem expoente, eu sei que é 1. E, como é uma divisão, eu já sei que eu vou botar um sinalzinho aqui de menos. Eu tenho que subtrair os meus expoentes. Mesma base, eu já repito. E agora, subtraindo os expoentes, 2 menos 1 é igual a 1. Aqui, ó, 2 menos 1. Ok? O menos 4, eu já passei para cá. Ó, 3 menos 1, eu já vi aqui que é a ao cubo. Já está aqui. E aqui o b, que é 2 menos 1, eu já vi que é b elevado a 1. Precisa aparecer esse 1? Não. É por isso que aqui só tem o b. Então, aqui o meu resultado é menos 4a ao cubo b. Tá bom? Vamos continuar aqui, sabendo que todos a gente resolve da mesma maneira. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Tá? Seguindo, vamos lá. Ó. Meus coeficientes aqui, já colocados aqui na forma da fração, que é uma divisão. E aqui a nossa parte literal. Observe que aqui no meu primeiro monômio, que é este aqui, nós temos a, nós temos x e nós temos y. E no segundo monômio, que é este aqui, nós só temos a e x. Nós não temos y, tá? Não vou colocar nem assim, que é para você não confundir. Nós não temos y. Ok? Então, o que é que eu vou fazer, professor? Já que aqui não tem y. O a vai dividir com o a, o x vai dividir com o x, e o y não vai dividir com ninguém. Tá? Mas aí, professor, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou repetir ele aqui no final. Tá? É como se ele fosse dividir por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Tá bom? Então, vamos aqui às nossas divisões. Menos 2 dividido por menos 0,5. Observe, sinais aqui agora são iguais. Ó. É menos e menos. Por isso, meu resultado dá mais. Tá? Professor, não sei dividir números com vírgula. Vamos lá, basta você completar aqui, ó, um zerozinho, e você vai contar agora como se fosse 50 centavos. 0,50 centavos. Em cima, que não tem vírgula, é R$2. Então, se você tem R$2 em moedas de 50 centavos, quantas moedas você tem? Agora ficou fácil da gente saber que são 4 moedas. Por isso que 2 dividido por 0,5 é 4. Tá? Porque para eu ter R$2, eu preciso de 4 moedas de 50 centavos. Indo agora aqui para a minha parte literal. Vamos fazer aqui a divisão com o A. O primeiro é A à quarta potência, o segundo é o A ao quadrado. Mesma base, ó, que é o A, eu já repito a base, e como é uma divisão, eu subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. Vamos agora aqui para o x. Na primeira é x, somente o x, tá? Sem expoente, e sempre que não tem expoente, eu sei que é o 1. Tanto no primeiro como no segundo monômio. E aí, divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base, que é o x, e subtrair os expoentes. 1 menos 1, 0. E agora, você vai ficar x elevado a 0? Não. A gente já sabe que todo número elevado a 0 é 1. Certo? Mas, professor, x não é um número.
certo? Mas aí ele está representando um número, tá? E aí, sempre que é elevado a zero, será 1, tá? E o y, que não tem ninguém aí para fazer a divisão com ele, eu vou apenas repetir. Então, eu tenho o mais 4 no meu resultado. No a, que deu 4 menos 2, a gente já viu que deu a ao quadrado. O meu x dividido por x, que deu 1. Toda vez que eu vou multiplicar aqui por 1, né? Se eu multiplicar o 1 que deu daqui com o mais 4, vai continuar sendo mais 4. Então, esse 1, ele exatamente some, certo? E aí, o meu y vem aqui para o finalzinho, sozinho. Então, o resultado, mais 4a ao quadrado, y. Para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si. Exatamente, a gente fez a mesma coisa nos 3 exemplos e em todos os exemplos que vão aparecer ainda daqui para frente, tá bom? E como eu falei, nossa aula é de aplicação. Então, matemática a gente sempre faz, a gente sempre aprende muito mais quando a gente vai praticando. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai continuar fazendo aquilo ali já de forma automática, tá bom? Então, lembrando e recapitulando, a gente vai fazer a divisão de monômio sempre da mesma maneira. Coeficiente vai dividir o coeficiente, parte literal vai dividir parte literal, ok? Se forem as mesmas letras, a gente consegue aplicar a nossa propriedade de divisão de potência de mesma base. Se não possui a mesma letra, a gente apenas repete, ok? Então, vamos praticar. Aqui, letra A, 10x à quarta dividido por 2x ao quadrado. Então, como vimos, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, vai ficar 10 dividido por 2 vezes, a gente sempre vai separar com esse vezes, tá? E x à quarta dividido por x ao quadrado. Como é que a gente faz? 10 dividido por 2, a gente sabe que é 5. É R$10 dividido para 2 pessoas. E agora aqui a nossa parte literal, ó, mesma base, né? A gente vai aplicar a nossa divisão de potência de mesma base. Então, a gente tem o quê, ó? X à quarta dividido por x ao quadrado. Como é divisão, é um menos. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. Meu resultado, então, dá 5x ao quadrado. Ok? Bem fácil já, né, pessoal? Vamos lá. Segunda aqui, letra B. Do mesmo jeitinho que a gente resolveu todas as outras, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Ó, 16 vai dividir o 4. Temos aqui, ó, y, então eu tenho o y elevado à quinta. Vai dividir o y do meu outro monômio, que é o y elevado à quarta. Aqui, no meu primeiro monômio, z ao cubo vai dividir o meu z do meu outro monômio, tá? Então, temos o quê, ó? Coeficiente com coeficiente, o meu y da parte literal com o meu y também da outra parte literal e o meu z também com o z, ok? Agora, 16 dividido por 4, 4. Aí eu tenho meu y elevado à quinta. Vamos aplicar a propriedade. Y elevado à quinta dividido por y elevado à quarta. Como é divisão, é menos. Repito a base. 5 menos 4 é 1.
então eu sei que meu expoente não precisa aparecer. Agora, para o meu z, ó, z ao cubo dividido por z. Quando não aparece expoente, eu já sei que é o número 1, então basta repetir a minha base e subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Organizando aqui o nosso resultado, ficou 4yz ao quadrado. Certinho, pessoal? Vamos lá. Seguindo, letra C, novamente. Coeficiente, coeficiente, parte literal com parte literal. O 5 vai dividir o 5. O A ao quadrado vai dividir o A do meu outro monômio, que é apenas A. O B ao quadrado vai dividir o B do outro monômio, que é apenas B. E aí, do mesmo jeitinho, vamos resolver novamente. Ó. 5 dividido por 5, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Aqui, divisão de potência de mesma base, propriedade. A ao quadrado dividido por A. Se não aparece o expoente, é 1. Como é divisão, é menos. Repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Indo aqui para o B, do mesmo jeito. B ao quadrado dividido por B. Tá? Lembrando que o A elevado a 1 é o mesmo do que o A, tá, pessoal? Não precisa aparecer 1. Eu só coloco 1 aqui para a gente lembrar que tem esse 1zinho aí e a gente fazia a subtração. Repete a base aqui, que é o B, e aí 2 menos 1 é 1. Como a gente sabe que não precisa aparecer, é só B. Certo? Resultado deu 1, né, vezes o A vezes o B. Esse 1 na frente precisa aparecer como coeficiente? Não. Então, a gente tem como resultado AB. Ok? Vamos lá? Letra D. Do mesmo jeito. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Observe que vai começando a ficar com mais letras, né? Sempre a dificuldade tem que ir aumentando. Então, temos 6 dividido por 2, ó, x à sétima vai dividir o x do próximo, que é qual? X à quarta. Y à quinta vai dividir o y do próximo monômio, que é y ao cubo. Z à quarta vai dividir o z do próximo monômio, que é z ao quadrado. E agora vamos às nossas divisões. 6 dividido por 2, 3. X elevado à sétima dividido por x elevado à quarta, aplicando a nossa propriedade. Então, x à sétima dividida por x à quarta. Como é divisão, eu já sei que é menos. E eu repito a base, que é o x. 7 menos 4, 3. Vamos agora resolver com o y. Então, é y elevado à quinta dividido por y elevado ao cubo. Repito a base, que é o y. E 5 menos 3, 2. Indo para o próximo, z. E aí eu tenho z elevado à quarta dividido por z ao quadrado. Repito a base, que é o z, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, z ao quadrado. Ajeitando a nossa resposta, ficamos com 3x ao cubo, y ao quadrado e z ao quadrado. Tudo bem? E aí, vamos seguindo. Agora eu vou fazer para vocês, pessoal, alguns exemplos que exatamente podem ocorrer, tá? Até agora a gente viu tudo da maneira bem simples, e é simples, porque tudo você faz sempre do mesmo jeito.
Mas, exatamente para vocês não usarem aquela velha frase, professor ensinou A mais B e no final, né, caiu uma pergunta que era 2x² elevado, não tem muita dificuldade. Vamos ver aqui todas as possibilidades que podem cair, né, inclusive na nossa avaliação. Então, nós temos, ó, 21x ao cubo, y² dividido por 7x², y dividido por 3x, y. Vamos aqui à primeira, tá? Possibilidade. O que significa, professor, a primeira possibilidade? Vamos lá, fazendo coeficiente com coeficiente. Vamos primeiro resolver as duas primeiras e depois a gente vai baixar e para resolver com a terceira, ou seja, com o terceiro monômio, tá? Então, 21 dividido por 7, tá? E a gente vai ter, ó, x ao cubo dividido por x ao quadrado e y ao quadrado dividido por y. Tá bom? Resolvendo, ó, 21 dividido por 7 é 3. Aqui a gente vai aplicar, ó, a nossa propriedade. Eu vou até colocar o menuzinho aqui, ó. A gente repete a base, que é o x, e vamos subtrair os expoentes. Então, 3 menos 2 é 1. Precisa aparecer o 1? Não, isso a gente já sabe. Vamos para o y. Sabendo que aqui tem um sinal de menos e aqui que não aparece é 1. Então, repete a base, que é o y. 2 menos 1, tá? A gente sabe que é 1. Ok? Então, vamos continuar apenas com o y. E isso agora a gente vai dividir pelo nosso terceiro ali, ó. 3xy. Professor, os dois termos são iguais. Ó, os dois monômios, ó. 3xy dividido por 3xy. O que a gente já aprendeu na multiplicação, na divisão? Isso não é novidade para ninguém. Isso você vem aprendendo desde muito tempo. Que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Não é exatamente o mesmo monômio? Se é o mesmo monômio, é ele dividido por ele mesmo. E sempre que a gente divide um número por ele mesmo, o resultado é 1. Então, aqui eu nem preciso mais resolver conta. Se eu sei que é ele dividido por ele mesmo, eu já sei que o meu resultado é igual a 1. Ok? Isso aqui é uma possibilidade, tá, pessoal? Uma outra possibilidade que a gente tem é exatamente, ó, 20x ao quadrado dividido por 5x dividido por 2x ao cubo. Tá? Ó, do mesmo jeitinho que a gente resolveu agora há pouco. Ó. 20 dividido por 5, 4. X ao quadrado dividido por x, a gente sabe que aqui o expoente é 1. Então, vamos repetir a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1 é 1, que a gente também sabe que não precisa aparecer. Então, isso vai ser dividido pelo meu terceiro monômio, que é 2x ao cubo. Era exatamente aqui que eu queria chegar. Tá bom? Agora, a gente vai, ó, fazer novamente a divisão, né? Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, 4 dividido por 2, certo? E o x vai dividir por x ao cubo. Por quê, professor? Que se eu queria chegar aqui, ó, vamos aqui fazer a divisão, ó, 4 dividido por 2 é 2. E aqui, ó, é que tem um segredinho. Ó, vou colocar daquela maneira que eu estava fazendo para vocês, ó, x dividido por x ao cubo, tá? Quando não aparece, a gente sabe que é 1. Então, é 1 menos. Vou repetir a base e agora eu vou subtrair os expoentes.
1 menos 3 é menos 2. O que eu queria mostrar para vocês? Que a nossa parte literal também pode ficar com o expoente negativo, pessoal, tá? Então, aí o meu resultado daria 2x elevado a menos 2, ok? Assim como se o expoente for negativo e ele for fazer a divisão, a gente tem que lembrar que tem que fazer o menos com menos ali, e aí vai acabar transformando o nosso expoente em positivo. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido, e também espero encontrar aqui vocês numa próxima oportunidade. Até mais!